Boa noite a todos. Neste dia 3 de junho do ano do Senhor de 2021, o Rotary Clube Satélite de Rio de Janeiro, Rio Comprido, Vesper, tem a honra de iniciar essa reunião no 116º ano rotário, sendo a nossa 15ª reunião virtual. Quem vos fala é o diretor de protocolo, hoje como vice-presidente, assumindo a presidência desta reunião, quando nossa presidente, Patrícia Magalhães Magluta, está de férias com seu esposo. Na próxima semana, o mesmo irá acontecer. Queria agradecer a presença dos irmãos que estão presentes, dos companheiros, amigos. Tá? Solicito a todos que mantenham desligados os seus microfones, ou se distanciem, ou se afastem, ou desliguem aparelhos eletroeletrônicos que estejam mais próximos. Nesse momento, gostaria de fazer uma aclamação ao Panteão Nacional, uma aclamação virtual. Por favor. Muito obrigado. Okay. Gostaria de iniciar. Por favor, desligue o microfone. Tem alguém com o microfone ligado, falando e está atrapalhando. Obrigado. Gostaria de convidar o companheiro Hugo Lima para a nossa oração ecumênica. Solicito que mantenham mensagens junto ao chat e desliguem essa televisão, por favor. Obrigado. Hugo, por favor. Meu companheiro Cláudio Serra, é o seu microfone que está ligado, por favor. O meu microfone está ligado. Vamos lá. Isso. É que aqui não tem barulho nenhum. Mas não era ele, não, Hugo. Já fechei o microfone. Boa noite. Boa noite, companheiros. Eu sou Hugo da Costa Lima, associado representativo do Rotary Rio de Janeiro, Rio Comprido, Satélite Vesper, na classificação empresário, na função administrador do clube, né? E fui colocado hoje pelo nosso vice-presidente para fazer a nossa oração ecumênica. E antes de iniciarmos, eu gostaria e peço aos companheiros que elevemos nossos pensamentos no decorrer da oração, né? Na pronta recuperação da nossa companheira Sueli Saad, também com freira nossa na Abrabil, juntamente com a mãe do nosso companheiro de clube, venerável mestre da loja 8 de Maio, Alexander Fernandes, que é a senhora Maria José, que também já está indo para o quarto, já saiu do CTI, segundo informações. E aproveitemos a informação e estejamos também empenhados na pronta recuperação do nosso companheiro Ricardo Monteiro. Peço atenção à leitura da nossa oração ecumênica. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Hugo. Com a palavra, a nossa diretora de protocolo da noite, Raquel da Silva Xavier Elias, da Comissão de Juventude. Raquel. Boa noite, companheiros. Na tribuna virtual de hoje, Raquel da Silva Xavier Elias, ocupando o cargo de diretora de protocolo, substituindo o companheiro Cândido,
classificação administração, e eu sou associada representativa Rotary Club Satélite Rio Comprido, Vesper. No período de 2020 e 2021, Vesper tem o lema "O Rotary abre oportunidades". Nosso presidente internacional, Roger Knack, do condado de Wilhelmsberg, na Alemanha, e nossa governadora distrital, Cassima Timoni de Góes, campanha do Rotary Clube do Campos de Jordão. Devolvo a palavra ao nosso presidente da noite. Convido a secretária Neide Maria Cardoso Araújo Benchimol a ocupar a tribuna. Muito boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Maria Cardoso Araújo Benchimol, associada representativa do Rotary Clube Satélite de Rio de Janeiro, Rio Comprido, Vesper, ocupando a classificação economista no atual período 2020-2021, na função de secretária. A seguir, informo as notícias da semana. Hoje celebramos o dia de Corpus Christi. Campanha do agasalho. Continuamos com a nossa campanha de arrecadação e informamos que o nosso brechó será realizado entre os dias 8 e 11, terça a sexta-feira deste mês, podendo se prolongar até o sábado, no Centro Comercial Polo 1, em Madureira, em espaço cedido pelo companheiro Mauro Tinuco. Reuniões do Distrito 4571. Hoje, ao 12h30, nossa governadora Cassima Campanha, período 2021, foi homenageada, tendo recebido o prêmio Carlos Henrique Prois 2021 do Rotary Clube Rio de Janeiro. O Rotary Clube Pilares, no dia 9/6, às 20 horas, promoverá uma palestra com o tema Barulho do Silêncio, com o companheiro Edson Cruz, diretor distrital da Juventude 2021-2022 daquele clube. Inauguração do consultório odontológico em Curupaiti. Deverá ocorrer até o final do mês de junho. Já foi instalada uma cadeira completa odontológica, final da semana passada, faltando apenas a outra cadeira. Registro aqui que amanhã, dia 4, o aniversário do nosso companheiro William Carvalho. Nós, do Vesper, desejamos a você muita saúde, paz, sucesso e prosperidade, e saiba que estamos muito felizes em tê-lo conosco. Vida longa, companheiro. Com a palavra, o nosso presidente substituto, José Cândido. Convido o companheiro Leopoldo Silvio Girão Borges, da Comissão de Imagem Pública, diretor da Rádio Beija-Flor FM, para fazer uma instrução rotária. Com a palavra, Leopoldo. Na tribuna eletrônica, Leopoldo Girão, associado representativo de Rotary Clube Satélite de Rio de Janeiro, Rio Comprido, Vesper. Classificação: publicitário, jornalismo. No clube, na coordenação de imagem pública. Instrução rotária. O Rotary é uma rede global de líder comunitário, de amigos, vizinhos, que se unem para causar mudanças positivas e duradouras em suas cidades e também pelo mundo. Para resolver problemas reais, é preciso compromisso e visão. Com dedicação, energia e inteligência, nossos associados vêm ajudando a humanidade há mais de 100 anos por meio de projetos sustentáveis em diversas áreas, tais como alfabetização, saúde, principalmente com o projeto Polio Plus, uma vez que o Rotary conteve com vacinação em massa a população do mundo, restando pouquíssimos casos de poliomielite em países de difícil penetração. O Rotary também milita sobre recursos hídricos, meio ambiente, atendimento materno-infantil e apoio às novas gerações. Ou seja, nós estamos aí em 220 países e temos um total de 1.777.516 rotarianos no mundo, sendo 1.460 mulheres.
O total de clubes no mundo são de 36.418. Você que tem veia solidária, liderança, inteligência emocional, sujeita a vertentes humanitárias, venha fazer parte da nossa família. Com certeza, muitos de vocês já praticam e já são rotarianos, mesmo sem saber. Mas unidos somos mais fortes, com certeza. Dar de si, sem pensar em si, é um dos principais lemas do Rotary. Precisamos da sua energia. Sejam todos muito bem-vindos ao mundo do Rotary. Retorno a palavra ao presidente em exercício. Obrigado, Leopoldo. Excelente explicação. Eu só gostaria de corrigir alguns números. Somos um total de 1.177.516 rotarianos associados pelo mundo, sendo 281.460 mulheres, num total de 36.418 clubes. Muito obrigado, ainda em tempo. Convido agora o companheiro Vladimir Videira para uma informação rotária. Boa noite, amigos. Na tribuna virtual, aqui o amigo Vladimir, associado representativo do Rotary Clube Satélite do Rio de Janeiro, Rio Comprido Vesper, aqui na posição de coordenação de imagem pública, na área também de jornalismo. Uma mensagem muito bacana para vocês. Vamos falar aqui da diferença entre o chefe e o líder. O chefe sempre manda, o líder já orienta. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe diz vá, o líder diz vamos. O chefe procura sempre um culpado. O líder acompanha a equipe. O chefe fiscaliza. O líder confia. O chefe desmoraliza. Já o líder assume a responsabilidade dos acertos e, principalmente, dos erros. Venha fazer parte da equipe do Rotary. Seja um líder. Seja uma grande fonte de inspiração para todos nós e para toda a humanidade. Bem-vindos à família Rotária. A todos uma ótima noite. Segue meu mestre, Dr. Cândido. Obrigado, Vladimir Videira, diretor da TV Opção, excelente apoiador de todos os trabalhos, desde o Madureira, e agora trazendo, junto com o Leopoldo, uma grande força na direção do Rotary Clube Satélite Rio de Janeiro, Rio Comprido Vesper. Gostaria de convidar a companheira secretária Neide Benchimol para fazer uma breve apresentação do nosso convidado, Cláudio Senra. Muito obrigado, Cláudio, por estar conosco. Neide, com você a palavra. Obrigada. Cláudio Senra é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Trabalhou na Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, entrou na área de saúde por meio da medicina tradicional chinesa. Opa! Eu pensei que eu tivesse com o microfone fechado, desculpem. Fez especialização em Ayurvédica, quiropraxia americana, quiropraxia japonesa, Tuiná, Seitai, Ancient Thai Massage, além de diversas outras técnicas energéticas, tendo ministrado e recebido formações em diversos países como Tailândia, Vietnã, Camboja, Grécia e Estados Unidos da América. É instrutor de meditação e apologista da alimentação sadia, sendo vegetariano há 37 anos. Empresário, terapeuta integrativo e astrólogo, desbravou o universo da qualidade de vida no ambiente de trabalho como pioneiro do segmento no Brasil. Com a palavra, o nosso presidente em exercício, José Cândido. Convido, então, nosso companheiro Cláudio Senra a subir à tribuna e ministrar a sua
o seu tema de hoje. Obrigado. Boa noite. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Nós vamos ter espaço para perguntas, esse tipo de coisa? Positivo. Ok, então. Maravilha, só para a gente poder começar. Eu ia fazer uma introdução diferente, mas diante da prece das explanações, eu gostaria de começar, antes da minha própria apresentação, falando de uma experiência de um cientista, onde ele começou a descrever, dentro dessa apresentação dele, que o corpo humano tem 100 trilhões de células. Dentro dessas 100 trilhões de células, nós temos uma quantidade de milhões de genes e mais milhões de proteínas em cada uma delas. Cada uma das nossas células tem esse potencial de cromossomático capaz de realizar qualquer coisa. Mas a célula da pele, ela tem a função de funcionar como criadora de pele. E ele entra no mérito justamente a partir de inúmeros pesquisadores, de inúmeras pessoas dentro da área da ciência, que falam da integração das florestas, da integração dos sistemas, e ele vem nos lembrar que a natureza ela é essencialmente regida pela lei de amor. Toda vez que alguma célula resolve fazer um movimento egoísta, fazer um movimento, não vou me importar apenas comigo, com o meu crescimento, com as minhas coisas, isso tem que ser tratado pelo campo da medicina, que é a oncologia. Ou seja, o egoísmo é uma disfunção. Nós nascemos para a função social, para a integração e para o serviço. E toda vez que nós não estamos com essa disponibilidade, com essa permissão, deixa eu inverter aqui a câmera. Isso. Toda vez que nós não estamos com essa permissão, nós estamos num processo tumoral. Nós estamos fazendo uma degeneração da nossa natureza. Então, vamos começar falando um pouquinho de mim, fazendo uma apresentação um pouco mais extensa. Meu nome é Cláudio Senra, como a Neide Bechmol já fez a apresentação, fiz economia. Agora vocês podem imaginar essa minha cara de Teletubbies, essa minha vibe bicho grilo na Bolsa de Valores. Numa época onde a Bolsa de Valores ainda funcionava no Rio e o mercado financeiro era extremamente agressivo, as pessoas amanheciam com uísque e cocaína. E eu já era vegetariano, e eu já, naquele período, com livros espirituais, enfim, trabalho tem que ser meio de vida e não meio de morte. Então, eu fiz um rompimento dentro dessa minha jornada e fui partir para as medicinas naturais, para as terapêuticas alternativas e tudo que envolve esse segmento. Nós começamos, então, com medicina chinesa, fizemos as especializações, e criamos a empresa que é o Colunas. A minha empresa ela tem 26 anos de idade e quando nós começamos com um formato de clínica de terapias naturais. Nós tínhamos 80 especialidades, era uma empresa com 3 andares e dentro desse universo, essencialmente, a minha função inicial era fazer a anamnese, entender qual era a necessidade de cada um, e a partir dessa decupagem nós abríamos opções, porque as pessoas não têm muita clareza do que é, como funcionam, ainda mais com um universo tão grande de técnicas naturais. O que aconteceu? Eu acabei vislumbrando uma possibilidade de mercado. Há 25 anos atrás, ninguém falava sobre qualidade de vida no trabalho no Brasil. Então, nós começamos a desbravar, porque geralmente o processo terapêutico, as pessoas ligadas à terapia, têm uma vibe muito peace and love, muito paz e amor, e necessariamente não é a linguagem mais adequada para o ambiente corporativo. O ambiente corporativo no Citibank, não adianta falar a energia está rolando, porque a energia não está rolando dentro do Citibank. Lá a gente precisa
matematicamente, entender como isso pode ser comunicado. E o que acontecia? Eu entendia das duas linguagens. Eu falava linguagem terapêutica e paralelamente, eu também tinha linguagem corporativa. Então, com esse ajuste de linguagem, eu sempre cito que quando nós temos uma relação empresarial, uma relação pessoal, nós não trabalhamos com medicina chinesa, nós trabalhamos com o conceito de medicina tibetana. Por quê? A medicina chinesa, ela tem o conceito de pontos ligados a meridianos, e quando você tem a congestão de um determinado ponto, né, aqui no caso é o IG4, é o ponto 4 do intestino grosso, você vai fazer a inserção de uma agulha, vai fazer uma digitopressão, vai fazer um desbloqueio do ponto que não está bom, aonde está bloqueado. Na medicina tibetana, não. Na medicina tibetana, você vai entender aonde a pessoa tem abertura, aonde é o ponto de ressonância dela, e a partir desse ponto de abertura, você espraia a dinâmica curativa. E dentro da relação empresarial e dentro das relações humanas como um todo, eu acredito que a abordagem é exatamente essa. Aonde está aberto, aonde tem a disponibilidade, e a partir dessa disponibilidade que nós espraiamos o processo curativo. E foi o que aconteceu. Então, nós desbravamos esse mercado há 25 anos atrás, nós trouxemos o conceito de sala de descompressão para o Brasil, pelo Citibank, nós implementamos inúmeros programas de shiatsu expresso, de ginástica laboral, health centers, salas de descompressão, programas de desenvolvimento da capacidade humana. O nosso trabalho, essencialmente, é dar a ferramenta que as pessoas estejam mais felizes e mais sadias dentro do seu ambiente de trabalho. E isso é uma relação muito interessante, porque não é uma negociação onde um precisa ganhar e o outro precisa perder. Todo mundo ganha, porque a empresa ganha, porque tem um funcionário com mais capacidade de gerir as situações, com melhor clima organizacional, com um endomarketing, porque é um funcionário que compreende que a empresa investe nele, que cuida das pessoas, você investe também na questão do marketing externo, porque é uma empresa que também vende a imagem de cuidado com pessoas. E empresas, antes de mais nada, são formadas por pessoas. Se nós não cuidamos desse patrimônio essencial, o resto acaba não fluindo. O funcionário ganha porque justamente nós conseguimos otimizar o potencial dele. Nós criamos esse espaço de respiração emocional. Então, cada projeto de qualidade de vida corporativa, ele é desenhado de forma muito artesanal, entendendo qual é o espaço físico, qual é o espaço emocional de cada empresa, e a partir dessa realidade nós vamos abrir possibilidades de implantação mais adequadas para cada caso. Dentro, então, desses 20 e tantos anos de experiência como gestores de estresse, gestores de questões difíceis do mercado, e nós criamos algumas ferramentas e algumas mecânicas que favorecem o processo. Primeira coisa que é importante da gente trazer à consciência é que estresse não é uma alternativa. Todo mundo tem abacaxi, todo mundo tem situações complexas, difíceis, onde o nosso sistema, né, de alerta ele vai ser ligado. Se prepara para correr ou para atacar. Então, nós ficamos com o nosso sistema de alerta, né, ligado. A questão eu sempre pergunto nas palestras, estresse é bom ou ruim? O que vocês acham? Estresse é bom ou ruim? Geralmente você fala, não, estresse é horrível, nossa, isso é ruim. E aí a gente vai fazer o pequeno comentário, né? Sem estresse você não faz exercício. Sem estresse você não faz sexo. E aí, estresse é bom ou ruim? Então, assim, estresse, ele é uma mecânica, né, de adaptação. É uma palavra que nós trouxemos do inglês stress, né, que é justamente quando um corpo sofre uma deformação. E ele precisa, então, se adaptar. O processo... Acho que entrou alguma coisa paralelo.
Solicito que desliguem microfones, aparelhos em anexo, por favor, e desliguem seus microfones. Muito obrigado. Pode seguir. Maravilha, então. Então, o problema, né, não é o estresse em si, porque se você está no incêndio e fica, eu estou no incêndio, vai morrer. Né? Então, precisa, né, que o corpo esteja alerta, ligado e pronto para fugir dessa situação de perigo. O problema é a manutenção desse estímulo. Quando o tempo todo nós temos essa sensação, né, de que precisamos correr ou atacar, correr ou atacar. E isso vai gerando, passando do que se chama de eustresse para o distresse, que é o mau estresse. Ele vai num processo gradativo de degeneração. Ele vai minando as nossas forças físicas. Né? O corpo, ele sempre ainda tem alguma coisa fazendo um barulhinho, né? Só para... Enfim. Mutei. Oh. Tranquilo. Então, nós vamos degenerando o nosso processo orgânico, porque dentro da medicina natural como um todo, nós entendemos que a doença, antes de mais nada, ela é um alerta. Ela é uma mensagem do corpo falando que nós, de alguma forma, estamos não escutando, que nós não estamos entendendo alguma coisa e não estamos vivenciando isso da melhor forma possível. Consequentemente, à medida que nós não escutamos, que nós não damos a atenção, ele vai aumentando o volume. E isso acontece também dentro da nossa mecânica fisiológica. Nós vamos passando de insônias, passando, né, de desconfortos estomacais, né, de disfunções do humor, e a gente vai aumentando sistematicamente a problemas de imunidade, a questões que vão levar realmente ao adoecimento físico. Na medicina chinesa, a doença ela tem 3 etapas: uma etapa energética, uma etapa funcional e uma etapa lesional. E, obviamente, no campo sutil, né, ela começa a se manifestar por pensamentos ruins, por palavras ruins, por vivências que não estejam em harmonia. E nós vamos, então, gerando essas disfunções do campo sutil. Ela, no campo funcional, nós começamos a algumas manifestações físicas, mas você ainda não tem um órgão lesado, propriamente dito. E o terceiro estágio é o estágio lesional, onde você efetivamente tem o corpo já manifestado. Uma coisa importante de se entender é que dentro da medicina natural não existe elemento solto, ou seja, o físico não está separado de emocional, o emocional não está separado de energético, as coisas funcionam como um sistema. Nós precisamos entender que qualquer coisa, se eu mexo na emoção, eu estou mexendo no físico. Se eu mexo no energético, eu estou mexendo no físico. Se eu mexo no físico, eu estou mexendo no emocional, eu estou mexendo no energético. Enfim, todos estão integrados. E nós precisamos, então, trabalhar dentro dessa dinâmica e dessa percepção integrativa do corpo. Com isso, nós temos uma quantidade de possibilidades. Só uma pergunta antes de eu dar continuidade. Quanto tempo eu tenho de apresentação? Porque eu tenho ascendente em Leão. Então, eu falo muito. Quanto tempo eu tenho de apresentação? Qual é o meu Querido, o tempo? tempo que você quiser, fique tranquilo, tá? Nós estamos com um tempo excelente, são 8h27, tá certo? Normalmente a reunião vai até 9h30. Você está tranquilo, discorra com tranquilidade. Estamos gostando muito. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Carlos. Então, primeira coisa que nós vamos entender, né, é que nós precisamos ser o chefe da nossa autocura. Se nós não liderarmos esse processo, se nós não estivermos com a missão, com o propósito e com a responsabilidade disso, ninguém vai fazer nada por nós. Tem uma pensadora da psicologia transpessoal que eu gosto muito, que ela justamente
fala sobre isso. E é entender em que parte do degrau, dessa escada, que degrau que nós estamos, né? Se eu não faço nada, se eu começo a fazer, se eu já ajo nesse processo. Então, entender como está o nosso nível de comprometimento conosco. Nós costumamos ser um pouco omissos conosco, nós fazemos autossabotagens, fazemos mecânicas autopunitivas, conscientes e inconscientes, e trazer essas questões para a luz. Eu sempre faço uma menção com relação à sombra que Jung, um dos pensadores importantes da psicologia, trouxe, que é o nosso lado que nós geralmente negamos, que está no inconsciente, que tem uma infinidade, é um iceberg de profundidade. E muitas vezes nós fazemos vista grossa para as nossas dificuldades, para as nossas imperfeições, para as nossas questões não tão bonitas. E eu sempre explico uma coisa quando a gente está fazendo dinâmica de grupo. Para poder chegar a algum lugar, você precisa entender aonde você está. Se você não se localiza, se você não consegue se enquadrar, se você não consegue se olhar e se situar, como é que você vai para algum lugar? Então, primeira coisa é nós termos um olhar sincero para nós mesmos. Como eu estou? Eu cito sistematicamente um conto que eu gosto muito da cultura budista, e é o conto da árvore venenosa. A árvore venenosa é um conto que fala sobre as nossas fragilidades. Essencialmente, o conto diz que uma pessoa chega na frente de uma árvore que tinha frutos e fala: caramba, uma árvore venenosa, vamos pegar e cortar essa árvore porque o fruto dela é venenoso, é perigoso. Uma pessoa espiritualizada imediatamente chega e fala: não, esse é um ser vivo tão digno e merecedor da vida quanto eu e você. Então, nós vamos botar uma cerquinha nessa árvore e ela vai ficar, as pessoas não vão chegar perto do fruto venenoso. Imediatamente, uma pessoa mais profundamente espiritualizada chega e fala: oba, uma árvore venenosa. Se aproxima da árvore, pega o fruto, estuda, mescla com outros elementos e transforma em remédio, transforma em medicamento. O que isso representa? Qual é o simbolismo da árvore venenosa? As nossas fragilidades. Nós só podemos melhorar aonde não está bom. Aonde está bom, já está bom. A gente já tem ali conquistas. Então, aonde não está bom, aonde nós temos as nossas dificuldades, aonde estão as nossas fragilidades, é nesse local que nós precisamos trazer esse espaço, essa dificuldade, essa fragilidade para a luz, para a consciência. E toda vez que nós negamos, nós estamos empoderando, nós estamos criando um problema maior. E como está a nossa relação com as nossas fragilidades? Eu simplesmente, eu não sou egoísta, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou mesquinho, enfim, seja lá qual foram as nossas questões, mas eu vou apenas negar, eu vou cortar a árvore, ou eu já reconheço, não, eu tenho tal problema, mas deixa ali, né, a encarnação que vem, ou depois eu resolvo, enfim, dependendo do valor de crença, a gente vai embarrigar isso, a gente vai botar a cerquinha, ou nós vamos ter maturidade emocional e vamos ter enfrentamento, e vamos pegar a questão, a nossa dificuldade e olhar com sinceridade, olhar com autenticidade. Então, qual é o estágio de maturidade que nós estamos? Toda vez que nós não olhamos, eu digo e pergunto, no zodíaco chinês, o dragão é o animal mais poderoso. Por quê? Por que vocês acham que o dragão é o animal mais poderoso do zodíaco chinês? É porque, geralmente, eu estou acostumado com o Instagram, e aí tem as mensagenzinhas, e as pessoas vão respondendo, né? E tem uma interação maior do que aqui. Mas as pessoas respondem, porque ele solta fogo, porque ele tem asas, porque tem escamas, porque é grande. E aí a gente fala,
Ele é o mais poderoso porque ele é o único que não existe. Ele é imaginário. E toda vez que é imaginário, toda vez que ele não é real, ele vai ter 3 cabeças, ele vai ser grande, vai ser poderoso. É o poder da imaginação. E toda vez que nós não olhamos para a nossa sombra, que nós não olhamos para a nossa dificuldade, para as nossas questões, nós estamos pegando, transformando lagartixas em dragões. Então, trazer a consciência, não fazer versão avestruz, enfiando a cabeça para dentro da terra, é o primeiro passo do nosso processo autocurativo. Quando a gente fala de gerenciamento de estresse, nós estamos falando de mudança de perspectiva. Porque as situações difíceis, as situações que nos vão exigir uma palavra que está muito em moda, que é resiliência. O que é resiliência? Resiliência é justamente isso. Resiliência é essa capacidade de se adaptar à nova circunstância. E nós precisamos cada vez mais dessa situação de resiliência. É uma coisa que é muito contextualizada na realidade oriental, e hoje em dia tem sido trazido para o meio corporativo, é a palavra equanimidade. O que é equanimidade exatamente? É estar além do prazer e da dor. O que é isso? Tenho uma situação boa, ganhei dinheiro, consegui alguma coisa, estou bem, estou feliz. Aí surgiu um problema, surgiu uma dificuldade, eu estou triste, que nós vamos oscilando, né, entre prazer e dor, prazer e dor. E o conceito de equanimidade é justamente você estar para além disso. O nosso equilíbrio, o nosso centramento não pode estar sujeito às sazonalidades da vida, porque a vida é feita de ciclos, é feita de sazonalidades. Os tibetanos têm uma frase que eu amo, eles dizem: a única coisa que existe é a impermanência. Tudo é impermanente. E se nós não nos detemos na realidade de que a vida é dinâmica e que as coisas mudam e que nós precisamos estar dentro desse flow, desse fluxo, dessa dinâmica de adaptação constante, se nós nos enrijecemos diante das nossas zonas de conforto, diante das nossas questões, sejam emocionais, sejam relacionais, sejam existenciais, mas nós estamos fadados a quebrar. Se nós não flexionamos, se nós não desenvolvemos o fluxo necessário. E dentro dessa questão das perspectivas, eu sempre digo que uma das coisas que a gente recomenda fortemente como tratamento é auxílio ao outro. Então, eu fiquei muito tocado, muito sensibilizado, né, com a prece ecumênica que foi feita no início, porque fala justamente da necessidade de você transcender o próprio umbigo, transcender as próprias necessidades. Eu vou fazer um empréstimo de um pensador da psicologia que foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi preso na Segunda Guerra, ele era judeu, e a sua família foi essencialmente massacrada nos campos de concentração. Ele conseguiu sobreviver e desenvolveu todo um pensamento em cima da necessidade do amor e da necessidade de se ter objetivos. A frase, que uma das frases, ele tem muitas que eu gosto muito, ele diz: se percebermos que a vida realmente tem um sentido, perceberemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo que vai além de si mesmo. Então, há uma necessidade fundamental, primeiro, de propósito. E o propósito envolve justamente transcendência, envolve a necessidade de nós desfocarmos apenas do nosso umbigo, onde o nosso mundinho fica muito mais dolorido, muito mais restrito, muito mais
complexo, porque a gente está olhando só para a gente. E quando nós compartilhamos esse olhar para o coletivo, né, nós fazemos com que a nossa função essencial de responsáveis pela coletividade, pelo macro, pelo outro, nós justamente cumprimos a nossa função, né, de células no organismo da sociedade. Então, é fundamental o processo que a gente vai enxergar, a gente vai chamar de caridade, vai chamar de serviço, vai chamar de seva dentro da cultura hindu. A cultura hindu ela parte do pressuposto, né, dentro do que se chama de karma yoga. Karma é a palavra sânscrita que significa a lei de consequência, a lei de ação e reação. Tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. Quando você bebe muito de noite, no dia seguinte você tem enxaqueca, tem uma ressaca, não é vingança divina, né? Não é raiozinho, né, de Deus falando, não, é consequência das nossas opções. E aí, o que acontece? Primeira coisa que é importante a gente desmistificar é que karma não envolve vingança, né? Não é punição, é consequência e oportunidade de aprendizado. Como eu estou me relacionando com isso? As coisas não são problema por si só. Eu sempre cito um terapeuta amigo que ele fala, e eu trago isso muito para a minha vida. Um problema só é um problema se ele for um problema para você. Se ele não for um problema para você, ele não é um problema. Simples assim. As coisas existem a partir de validação, a partir de como eu percebo a situação. Então, se eu tive a ressaca no dia seguinte, falei, opa, eu não posso beber tanto, ou simplesmente eu não posso beber. Aí cada um vai entender qual é o seu limite, o quanto você está disponível para aquele preço. E aí a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai evoluindo. Então, voltando à nossa listinha. Primeira coisa é nós lembrarmos da nossa responsabilidade como seres coletivos e a oportunidade que nós temos, né, de diluir as nossas dores, perceber, né, que tem tantas... Eu ouvi, né, esse trabalho dentário que vai ser feito em Curupaiti. Curupaiti é um dos lugares que marcou muito a minha juventude. É uma colônia de rancenianos em Jacarepaguá, onde a gente fazia sistematicamente visitas. Eu lembro com muito carinho de uma experiência que foi muito marcante. O seu João, de uma época onde a hanseníase, é importante a gente utilizar o termo hanseníase, porque a palavra lepra significa imundo, né? Leproso é imundo. Então, lepra é imundície. Nós não podemos fazer esse tipo de associação, né? Isso é desrespeitoso, é degenerativo em termos de conceito. Então, a hanseníase, ela, num período onde ainda não tinha tratamento, né, fez muitos clientes dentro da colônia de rancenianos de Curupaiti. E, numa das enfermarias, tinha o seu João, que estava lá há 40 anos, sem braços, sem pernas, cego, sem as cartilagens, né, sem orelha, sem nariz, né? E aí as pessoas chegavam lá, né, para falar com o seu João, né? E aí, seu João, oh, eu estou muito melhor do que mereço, né? E com aquele sorrisão. Obviamente, todo mundo com braço, perna, com todas as oportunidades de vida lá, achando que iam doar alguma coisa para alguém e recebendo quilos de ensinamento, quilos de motivação, quilos de repensar o que realmente é a vida. E assim, Curupaiti foi muito gostoso, né, ter ouvido a referência de colaboração, né, nesse espaço que doou tanto, né, para mim. E sempre quando a gente acha que vai fazer alguma coisa, definitivamente nós somos os maiores beneficiados. Sempre nós é que ganhamos mais, independente da relação mercantilista que, às vezes, algumas pessoas, algumas percepções ideológicas estabelecem com
o divino com o espiritual, com o social, né? Que eu vou fazer porque eu vou ganhar espaço no céu, porque eu vou ganhar tijolinho no nosso lar, porque eu vou... Não faz diferença, né? Mas o importante é que, de alguma forma, a pessoa comece. Porque quando você se dedica ao outro, quando você faz o serviço ao outro, nós estamos estabelecendo mais do que apenas o processo de ajuda. Nós estamos fazendo revisitando as relações humanas, nós estamos diluindo, né, as nossas questões, nós estamos ampliando o nosso potencial, porque quando assim, diante da dor, né, da situação do seu João, como eu vou pegar e vou qualificar a minha como alguma coisa realmente importante? Né? E aí, justamente, a gente vai ampliando os conceitos, ampliando as possibilidades de nós enxergarmos o mundo. E o mundo, ele se constitui dentro de uma perspectiva de física quântica por co-criação. O mundo, ele só existe para você porque você o enxerga. Então, o universo ele existe a partir do que você enxerga, como você enxerga e como nós estamos enxergando, como nós estamos qualificando essa nossa realidade. Eu lembro muito de uma experiência de uma pessoa que ele foi mais uma das vítimas do Covid, dentro desse nosso processo pandêmico pavoroso, e ele chegou na minha vida da seguinte forma: eu estava jogando vôlei de noite, e era um vôlei de areia, e estava com o meu celular, eu fui atender, era o diretor de uma multinacional de telecom, era o diretor de RH, ele fala: Claudinho, eu preciso que você atenda o meu chefe. Mas ele já era o diretor de RH da multinacional. Quem era o chefe dele? Deus. Né? Vou atender a divindade. Tudo bem, manda o motorista aqui. A gente foi para o Colunas, a gente atendia, né? Tinha essa estrutura de física na época. Nós, 10h30 da noite, fui atender, né, o chefe dele. Simplesmente, ele era o diretor de RH do hemisfério sul do planeta, de uma telecom que era responsável por toda a comunicação dos aeroportos do mundo. Então, as coisas, né, o setor de atendimento deles, nós tínhamos um trabalho de chat expresso, enfim, tínhamos várias ações nessa empresa. Eles tinham tempo. Você tinha 30 segundos em 3 idiomas simultaneamente. 30 segundos para resolver, né, a questão, porque era um aeroporto que com um sistema de telecomunicação caído, ou seja, não podia nem chegar, nem partir avião. Então, era muita pressão. 30 segundos não resolveu, passava por uma outra hierarquia. Então, tinha mais não sei quantos segundos. Então, era o nível de pressão. Nós tínhamos um trabalho 24 horas por dia dentro dessa empresa. E aí, o Bill, né, ele chegou lá, 11 Rivotris. 10h30 da noite, parecia que tinha tomado cocaína. Então, ele não dormia, ele não conseguia dormir. E, então, a primeira sessão dele, ele só voltou a segunda porque a gente fez um trabalho que ele desmaiou. Mas, assim, a primeira parte do trabalho foi só esporro. Essencialmente foi isso, né? Foi pegar e falar, pelo amor de Deus, o que é isso? Ele é uma pessoa que ganhava mais de $200.000 por mês, e profundamente infeliz. Ele tinha o dom de achar problema, de cultivar a visão da parte negativa de qualquer situação. E aí, obviamente, esse processo, né, ele acabou se tornando um cliente recorrente, né, nós conseguimos regularizar o processo de sono dele. Ele se tornou um amigo muito, muito querido, né? Tempos depois, ele acabou chutando balde, né? Ele largou a multinacional, foi investir em coisas que ele acreditava, mas já com uma outra perspectiva. Porque não é o quanto de dinheiro você tem, se não tem, mas é como você lê, como você enxerga a situação. Não é que dinheiro seja uma coisa ruim, né? Ou que eu fazia apologia de pobreza, de jeito nenhum. Dinheiro é uma fonte de oportunidade de serviço, né? Nós temos para, de alguma forma, e aí? O que nós vamos fazer com isso?
Como eu posso compartilhar? Que responsabilidade é essa que a vida, que o universo me deu e como eu posso contribuir para o mundo? Então, nós estamos na condição, né, de colaboradores a partir da oportunidade social, a partir, enfim, de inúmeros caminhos. Voltando ao tema específico do estresse. Nós, então, temos uma coisa que é fundamental de perceber, que é ter objetivo. Tem um economista que parodiou o Tao Te Ching e ele diz: para aquele que não tem objetivo, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Eu vou repetir. Para aquele que não tem objetivo, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Gente, se nós não sabemos para onde nós queremos ir, Nietzsche também falava alguma coisa parecida com isso. Quando você tem um porquê, é mais fácil você achar um como. Então, quando você tem um para onde ir, o porquê ir, né? O caminho pelo qual você se desdobra nesse processo, ele se transcorre com mais facilidade. Então, é importante nós traçarmos objetivos. Para onde eu quero ir? Como eu quero estar? Né? Eu quero, então, traçar objetivos. Tem uma experiência típica que é muito utilizada em programação neurolinguística, que é o mapa dos sonhos. É uma ferramenta muito, muito curiosa que eu uso pessoalmente na minha vida e vou contar um case pessoal sobre isso. Eu demorei algum tempo, fui apresentado a técnica, mas ainda demorei para fazer. E depois de uma volta, de uma viagem à Chapada dos Veadeiros, que é um lugar fascinante, especial, uma energia muito, muito especial, eu falei, não, tá, é o momento de fazer o mapa dos sonhos. O que é exatamente esse mapa dos sonhos? Você, primeiro, pega e elenca coisas que você quer realizar, sonhos que você gostaria de ter na sua vida. Porque muitas vezes a gente, eu gostaria, mas o que eu gostaria? As coisas ficam meio nebulosas, ficam na nossa cabeça, mas o que eu realmente quero? Então, primeira coisa, botar no físico, botar no papel. Então, vamos listar. Eu quero, né, comprar uma casa, eu quero que o meu filho esteja formado, eu quero fazer uma viagem, eu quero... Enfim, eu fiz a minha lista. Depois dessa lista, você vai buscar ícones, imagens, seja na internet, seja em revistas, que sejam icônicas desse sonho. Imagens que você faça a associação com esse teu objetivo. Pega, fisicamente, recorta e coloca numa cartolina colorida qualquer, cola esses objetivos na cartolina e coloca no lugar que seja visível, para que o tempo todo você possa estar lembrando dos teus objetivos, dos teus sonhos. Isso vai fazendo um caminho de tangibilização dessa coisa que estava muito solta na cabeça, muito ainda etérea. No meu caso, eu tinha, meses antes de fazer o mapa dos sonhos, eu tinha visitado o Chile, fui com a minha mãe ela tem baixa visão, e sempre que a gente pode, a gente faz viagens juntos, pelo menos tenta fazer pelo menos uma viagem mais importante uma vez por ano. Acho que eu e ela adoramos viajar, acho que viajar é investimento existencial, é justamente ampliação do potencial de percepção da vida. E nós tínhamos voltado de uma viagem onde a gente recorreu o Chile inteiro, e tem um lugar no sul do Chile chamado Pucón. Esse lugar tem águas termais. Nós fomos a uma terma chamada Termas Los Pozones, com 7 ou 13, eu já não lembro precisamente, piscinas de águas vulcânicas com temperaturas diferentes, no meio de uma natureza exuberante, ladeada por um rio. Um lugar realmente emocionante, porque sou carioca, e como bom carioca não gosta de chuva, né? Eu acredito em mobilidade ativa, então faço tudo de bicicleta, então, e chuva incomoda. Lá, chuva é uma bênção. Vocês imaginam o que é estar, né, no meio de uma natureza exuberante, naquela água vulcânica, aquela piscina de águas termais, né, no meio do lado do rio.
é paradisíaco, né? Quando neva e você está ali dentro, é incrível. Só que lá não tem uma atividade, além disso, além da própria natureza, da beleza natural e das piscinas, não tem nenhuma atividade. E eu, ao longo da minha trajetória empresarial, eu montei muitos spas. Muitos spas, não spas para emagrecer, mas spas para gerenciar estresse. Spas para você repensar a sua relação existencial. O primeiro spa que nós montamos, ele fazendo um parênteses para poder contextualizar isso, foi um braço social do Colunas, da minha empresa, onde nós atendíamos o Essência Vital, que é uma ONG que eu conheço há 20 e tantos anos. Eu sei da seriedade do trabalho, eles fazem um trabalho com sustentabilidade, com alimentos orgânicos, enfim, tem vários braços nesse guarda-chuva da ONG. E eles tinham uma sede em Itaipava. Nessa sede de Itaipava, então, para ajudar na manutenção financeira dessa ONG, nós criamos o Spa Casa da Essência. O Spa Casa da Essência, ele funcionava num formato de final de semana. Então, sexta-feira, nós tínhamos uma unidade na Tijuca e uma unidade em Copacabana. As pessoas, na sexta-feira de noite, por proximidade, iam para essas unidades e já faziam uma aula de yoga antes de sair, para poder já abaixar a poeira. Quando passava, depois da aula, uma van para poder pegar as pessoas, tínhamos um número máximo de 20 pessoas para que o trabalho ficasse personalizado, tivesse realmente um continente afetivo especial. Então, passava a van para não ter estresse com o caminho, com o trânsito. Chegávamos em Itaipava, fica na região do Rocio, perto da Fazenda Inglesa, um lugar abençoado. Abríamos portões e era um vale de montanhas verdes, o caminho iluminado por tochas, um lago do lado esquerdo, um lugar paradisíaco. E as pessoas, então, chegavam, botavam as bagagens nas suítes e iam para o jantar. 3 regras: nada de fumo, nada de bebida, e a alimentação era estritamente lacto-vegetariana. Só que quem cozinhava para a gente eram brahmanes, eram religiosos hindus. E toda comida, então, era oferecida a Deus, e nós comíamos os restos da divindade. Você botava na boca e falava assim, Jesus Cristo. Era a coisa mais deliciosa da sua vida, que era justamente para tirar a ideia de que comida sadia é chuchu na água e sal. Então, a gente dava uma perspectiva. Então, as pessoas dentro desse spa, depois iam para a cama, tinha alvorada às 7h30 da manhã, 8 horas, todo mundo já desperto, começava com Qigong, uma prática de exercício que é um primo do Tai Chi Chuan, de manipulação e assimilação de Qi, de energia da natureza. Depois ia para o café da manhã, uma orgia alimentar, uma delícia. Do café da manhã, alongamento, do alongamento ia para a caminhada, voltava em Zen Walking, um tipo de meditação ativa. No Zen Walking tinha banho de rio, recebendo massagem nos pés. Dali, aula de yoga, almoço, um pequeno intervalo de descanso, depois começavam as terapias individuais e passava, enfim, meditação, violão em torno da fogueira, e as pessoas passavam o final de semana nesse formato. E lá, então, as pessoas voltavam com um feedback de gratidão. A ideia não é, porque a maior parte das pessoas que iam para lá não eram vegetarianas, ou tinham hábitos de fumar, de beber, enfim, mas criava-se um espaço de respiração emocional, onde as pessoas, então, repensavam como elas estavam se relacionando consigo mesmas, estavam se relacionando com outros, estavam se relacionando com a vida. E, a partir dali, então, criavam novas perspectivas. Nós estamos até para lançar, em outubro, um novo spa aqui no Joá, numa casa lindíssima, de 3 andares, repleta de arte. E vai ser o Contato Spa Boutique, Joá. Mas isso é marketing. O fato é que, voltando ao Mapa dos Sonhos, eu tinha o propósito, eu sou empreendedor, eu tenho esse cacuete de capricorniano, eu sou astrólogo, então a gente vai fazer as referências astrológicas, Capricórnio com ascendente em Leão e Lunares.
um fofo, né? Então, essa coisa de oportunidade, de senso de oportunidade, aonde eu posso, né, criar. E foi justamente por isso, né, que nós desbravamos o mercado, né, corporativo com qualidade de vida. E hoje em dia nós não precisamos explicar a importância de qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Isso já é um lugar comum. Essencialmente, o que existe no Brasil, ou é nosso, ou é cópia do que nós fizemos ao longo dessa trajetória. Mas o fato é que, muitos meses depois de eu ter voltado do Chile, né, na noite, né, que eu peguei e fiz o meu mapa dos sonhos, colei, né, todos os ícones, eu sonhei a noite inteira com o meu mapa dos sonhos, fervilhando. Muito impressionante, eu estou dando um depoimento pessoal. No dia seguinte, 2 pessoas diferentes, né, de Pucón, me ligaram falando: Claudinho, se você quiser, né, ajuda, porque eu peguei e mencionei, né, para eles a intenção de criar uma unidade de spa nesse local, né, com uma natureza exuberante, mas que não tinha nada. Então, nós poderíamos fazer uma aliança óbvia, né, do local. Eu ia otimizar as funções desse espaço, atrair mais público e, ao mesmo tempo, né, criar um business nesse especial, nesse lugar que era paradisíaco, que é paradisíaco, aliás. Então, no dia seguinte, 2 pessoas desse lugar me ligaram oferecendo disponibilidade. O universo, toda vez que nós criamos foco, criamos direção para a nossa energia, ele responde. Então, é importante que nós, primeiro, tenhamos esses objetivos. E, voltando ao que nós estávamos falando inicialmente, em que degrau da escada, né, de autorresponsabilidade com o nosso processo curativo, com o nosso processo de autocura, de autorregeneração, a gente está? Como é que está a nossa percepção disso? Eu já tenho clareza para onde eu quero ir? O que eu quero sanar? Como eu vou fazer para que isso possa ser concretizado? Bem, existem, dentro de alternativas terapêuticas, muitas ferramentas. Eu trabalho com uma técnica que nós chamamos de terapia integrativa, porque como tenho muitas formações diferentes dentro de linhagens terapêuticas distintas, o meu trabalho, essencialmente, é entender qual a ferramenta, qual o instrumento técnico mais adequado para cada caso. Cada pessoa é única, é um ser especial e com peculiaridades. A gente precisa, então, entender essa peculiaridade, entender como ela funciona e qual é o instrumento terapêutico. Então, a gente vai fazer um Frankenstein, a gente vai fazer um pot-pourri de opções técnicas diferentes de acordo com a necessidade de cada um. Isso seja corporativamente, seja pessoalmente. Claudinho? Pode falar. Eu sei que deverão ter muitas perguntas, você tem mais 8 minutos, tá bem? Ok, então. Maravilha, obrigado. Obrigado, Neide. Obrigado, Cláudio. Então, vamos lá. Então, vamos acelerar dentro de algumas alternativas importantes dentro de mecânicas de gerenciamento de estresse. Uma que eu faço apologia sistemática, que é yoga. Yoga, você vai trabalhar. Primeira coisa que é importante da gente fazer é a distinção. Né? As pessoas me perguntam muito, mas, Cláudio, yoga é religião? Tem a ver com... Não, yoga não é religião. Yoga é uma palavra sânscrita que significa unir. Né? Unir e religar, de religare, né? De religião, obviamente que vão ter conexões, mas o objetivo do yoga, né, é unir você ao seu centro, você ao seu eu. Então, você vai, através de atividades físicas, que são os asanas e pranayamas, são posturas e práticas respiratórias, trabalhar rejuvenescimento das articulações, melhoria da flexibilidade, fortalecimento sistemático, aumento de consciência corporal. Você vai estar trabalhando mentalmente, porque yoga sem meditação, ele é ginástica. Então, você tem a parte meditativa, que a gente vai entrar no mérito daqui a pouquinho, especificamente falando sobre meditação. Energeticamente, porque a base do yoga é a base védica, a base do Ayurveda. Então, ela concebe toda uma dinâmica
de equilíbrio dos nadis, que são os canais de energia da medicina ayurvédica, que tem dentro dos vórtices, né, dentro das concentrações desses nadis, os plexos, que são os plexos nervosos, que equivalem aos chakras. Chakras são esses centros de energia que nós temos no nosso corpo, nós temos os 7 principais e temos milhares de outros chakras secundários e terciários no nosso organismo. Então, esses centros de relação, de comunicação com o mundo, seja emocional, seja energética, seja, enfim, vai ser equilibrado. Emocionalmente, a gente vai trabalhar com yoga como? Porque tem um pensador, que é o Reich entendia que nós criávamos couraças. O que são as couraças? As couraças são estruturas neuromusculares, são endurecimentos de determinadas regiões do nosso corpo em funções de padrões emocionais. Então, quando nós congestionamos um determinado padrão, nós vamos criando esses registros neuromusculares. E é um caminho de via dupla. Toda vez que eu crio a emoção, eu registro no corpo. Mas se eu libero no corpo, eu também ajudo a liberação da matriz emocional que deu origem a ele. Então, nós, através desses alongamentos, através desses asanas, colaboramos com o desfazimento dessas couraças e, consequentemente, nós colaboramos com as dinâmicas emocionais. Enfim, yoga é uma ferramenta muito interessante, tem muitas linhas diferentes, e é importante que nós experimentemos, porque tem uma coisa de empatia com o instrutor, de entender qual é a linguagem, se eu vou usar um hatha, se eu vou usar um vinyasa, se eu vou usar um karma yoga, se eu vou usar uma ashtanga, que é um yoga mais ativo, mais dinâmico. Cada um tem uma técnica específica que vai se adaptar melhor. Citando aqui que a gente já fez a menção, meditação. Meditação, eu tive um grupo muito lindo de 50 senhoras, essencialmente, tinham apenas 2 homens no grupo, o resto eram todas mulheres. E o trabalho de meditação é um trabalho, né, não como as pessoas imaginam de, eu vou controlar a mente. Controle é uma ilusão, eu sempre digo isso. Nós podemos administrar. Então, existem inúmeras ferramentas terapêuticas, inúmeras ferramentas meditativas para que as pessoas possam chegar a essa quietude mental, a essa tranquilidade, esse espaço que é inalienável, esse espaço de paz que está dentro da gente. Então, o processo da meditação é um processo de olhar para o mundo interno. E você pode simplesmente utilizar uma vipassana, que é apenas observação da respiração, o fluxo respiratório. O que é meditar? É estar presente no aqui e no agora. E quando nós estamos presentes no aqui e no agora, que a nossa cabeça geralmente dá no que aconteceu ou no que vai acontecer. Mas fulano está com aquela coisa, né, olhando para trás, ou então assim, eu preciso, e a gente não está 100% presente. E o trabalho da meditação é justamente fazer com que você esteja com a atenção plena. Foco no aqui, no agora, que é a única coisa que existe de fato, que é a presença no presente. E ter essa presença no presente é o exercício que a meditação propõe. Então, tem muitas ferramentas, meditações ativas, meditações dinâmicas, meditações catárticas. Nós vamos, daqui a poucos meses também, lançar uma oportunidade, né, de ferramentas em estágios meditativos, né? Várias ferramentas para que as pessoas possam caminhar. E assim, eu não consigo, porque não é simplesmente silenciar a mente, mas é educá-la, é criar o espaço. A gente perdeu o botãozinho de liga e desliga, né? E atualmente, né, na nossa cabeça é um funcionário que deu uma pancada na mesa e falou: eu sou o chefe. E hoje em dia a gente não tem mais essa administração do mental. Nós temos essa associação de quem nós somos com o mental. E meditar, essencialmente, é criar esse distanciamento, é criar essa desidentificação do que é o eu e apenas observar a mente. Acolher os pensamentos que vêm, né? Acolher no sentido de não pensar, mas é você não se apegar a eles. A gente sempre dá o exemplo, meditativamente falando, né, que nós somos o observador e os pensamentos são um rio. Nós estamos à margem do rio observando esse fluxo.
muitas vezes nós embarcamos, a conta que eu tenho que pagar, o trabalho que eu tenho que fazer, e a gente vai no rio. Sem angústia, sem inquietação, nós pegamos e embarquei, me apeguei ao pensamento. Voltamos à margem e observamos. 3 Nisso, minutos, então, Cláudio. ok, então, nós podemos, então, utilizar a ferramenta meditativa. E uma coisa, né, independente das técnicas terapêuticas, seja a massagem integrativa, seja shiatsu, seja ayurvédica, seja acupuntura, sejam as inúmeras ferramentas que nós temos, uma coisa que nós podemos lançar mão sempre é respiração. Essa talvez eu vou deixar como dica, kit mínimo de sobrevivência. Respirar e como está a qualidade da nossa respiração. Nós geralmente temos uma respiração muito superficial, uma respiração torácica, que estimula o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele só tem um nome, porque na verdade é o que deixa a gente mais agitado. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele é estimulado com a respiração abdominal, com a respiração diafragmática. Então, nós damos como exemplo, né, que o nosso corpo fosse uma garrafa. O ar entra pelo nariz, pelo gargalo da garrafa, e vai preenchendo de baixo para cima. Então, primeiro, preenchemos o abdômen, inflamos, e, por último, o ar chega nos pulmões. Estamos numa situação, né, de estresse, estamos numa situação, né, de tensão. Vamos tentar não ser reativos, e sim ativos. Ação significa consciência, significa trazer a responsabilidade para a gente. E não vamos simplesmente, papum, bateu, levou. Não, às vezes a pessoa só esbarrou na gente, não tinha nenhuma intenção. E se tinha alguma intenção, o problema é dela. É uma dor que possivelmente ela está trazendo. A nossa função é justamente ter a relação de compaixão, de amorosidade e tentar administrar isso. E para isso, a respiração é sempre uma companheira, seja para nos dar segurança, tranquilidade, quietude, acalmar o físico, o orgânico, a mente, e nós termos atitudes cada vez mais sadias. Só para eu não estourar muito o horário. Muito obrigado, Cláudio. Gostaria de chamar a companheira Neide para avaliar perguntas na plateia virtual. Eu gostaria de fazer pergunta. Você já está como primeiro e depois a Silvane. Eu estou anotando Ok. aqui. Então, parabéns a você, Cláudio Serra. Companheiros, Cândido, posso interferir um instantinho? Aqui é a Patrícia. Pois não, presidente. Não pude participar da reunião hoje por questões pessoais, estou aqui embarcando, me preparando para sair para viajar, mas queria rapidamente entrar e agradecer a presença de todos. E, Cláudio, eu vou com certeza assistir essa apresentação nos mínimos detalhes, porque eu preciso realmente aprender a meditar e me acalmar. Agradeço a presença de todos, mando um beijo carinhoso para todos que estão aqui, peço novamente desculpas por não estar presente, tá? E vou ter que sair correndo, porque eu tenho que acabar de arrumar aqui o barco para a viagem. Beijo para todos. Bons ventos. Tchau. Então, Beijo. Cláudio, meus parabéns pela brilhante exposição. É algo que nós não estamos acostumados aqui no Ocidente a trabalhar. Isso é algo contextual dentro do campo filosófico e realmente é fundamental que nós entendamos que temos dias bons, mas que também os dias ruins podem surgir e mexer com o nosso emocional. Quando você fala de um equilíbrio, entendendo que dias bons e ruins são possíveis, que a gente tem que se equalizar, isso é fundamental. E realmente eu gostei muito de escutar isso, porque é como você, ao se relacionar com pessoas boas, você fala assim, pô, essa pessoa é maravilhosa. Mas quando você encontra uma pessoa difícil, é aí que está o verdadeiro momento de você usar a sua experiência, de entender que é ali que você tem que ter a calma para que não gerencie um estresse maior, que esse estresse traga essa sabedoria. O que eu queria saber de você é o que é respiração emocional e depois, dentro da questão tibetana, em lugar de usar a digitopressão e os meridianos de energia congestionados, você falou a respeito de uma massagem em pontos, seriam os chakras,
que os tibetanos usariam? Então, primeira pergunta, o que é a respiração emocional e a massagem tibetana, não ligado nos pontos energéticos, se fixaria em que linha de pensamento? Então vamos lá. Primeiro passo. Respiração é uma coisa que está diretamente ligada à dinâmica emocional. Ponto. Então, você consegue equilibrar hormonalmente, fisiologicamente, os nossos processos internos com a respiração. Então, quando a gente fala de respiração emocional, é mais fácil a gente fazer o caminho inverso. Quando nós estamos numa situação de perigo, né? Como é que a gente fica? Né? Ou de excitação. Perigo ou excitação, eles funcionam muito parecido dentro desse estímulo de estresse. Né? Nossa respiração fica ofegante, né? Porque a gente está sendo assaltado ou porque está junto com a namorada, com o namorado. Então, nós temos uma aceleração. À medida em que nós trabalhamos essa respiração abdominal, essa respiração diafragmática, nós vamos acalmar, porque nós vamos fazer o estímulo ao parasimpático e, consequentemente, né, o processo das endorfinas, das dopaminas e da serotonina são estimulados. Então, por isso, essa primeira conexão, né, de emoção e respiração. Com relação ao processo do conceito tibetano, o processo, a cultura e a medicina tibetana, ela trabalha de forma muito diferente, não exatamente massagem, mas o caminho energético dentro da medicina tibetana, ela envolve a estrutura óssea. Mas o que acontece? É a percepção de por onde você vai espraiar a dinâmica curativa. Você acha aonde a pessoa está com o espaço de abertura, não exatamente simplesmente chakra. Você tem reequilíbrios dos chakras, mas você vai entender por onde você vai fazer, porque você tem, não é a minha especialidade de medicina tibetana, vamos deixar isso claro. Né? Minha área é medicina chinesa e medicina ayurvédica. Eu tenho apenas referências. Então, mas conceitualmente, ela é brilhante no sentido de encontrar aonde tem a abertura, aonde a pessoa tem disponibilidade para que a dinâmica curativa possa ser espraiada. Ok? Respondi? Respondeu. Agradeço. Maravilha. Obrigado. Silvane, por favor. Depois eu poderia também. Cláudio, eu quero saber se existe o estresse hereditário. Quero saber se é possível separar o estresse da atividade física. E você deu muito destaque à questão do vegetarianismo. O fato de uma pessoa alimentar-se da dor do animal, por si só, causa o estresse? Só essas 3 perguntas. Então, vamos por parte, né? E vamos pergunta por pergunta, que vai ser mais simples. Primeira pergunta, se existe estresse hereditário. A questão não é exatamente estresse hereditário. Estresse não é exatamente um processo genético, mas você vai ter valores de crença herdados e padrões que muitas vezes estão como pano de fundo do nosso psiquismo e nós reproduzimos esses valores de crença que nós ouvimos a vida inteira, né, na nossa vida. Então, como diz a música do Renato Russo, né, como os nossos pais. Então, nós vamos fazendo reproduções, né? Não foi Renato Russo, não, mas enfim, né? Nós vamos fazendo reproduções de padrões e entender isso e sair dessa caixa, trazer consciência primeiro do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Tá bom? Tá me fazendo feliz? Se não tá, eu preciso exercer poder sobre isso, preciso co-criar e trazer a responsabilidade para mim, porque se toda vez que nós não trazemos responsabilidade, né, nós temos aquela coisa de assim, o arroz queimou. Quanta gente não ouve falar, o arroz queimou. O arroz que queimou. Não sou eu que deixei o arroz queimar. Então, quantas vezes a gente vai terceirizar a responsabilidade? Quantas vezes a gente vai assim, eu não estou feliz porque
minha mãe não deixa, porque meu chefe não deixa, porque fulano não deixa. Não, né? É a autorresponsabilidade. Então, como eu posso contribuir? A segunda pergunta... Se é possível separar o estresse da atividade física, porque as pessoas sempre falam... Quero agradecer aí a participação do evento, ao meu amigo e médico, doutor José Cândido, e a todos os participantes. E obrigado, eu tenho que Cristão. agora. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Fomos juntos e fiquei muito contente de participar desse seleto grupo. Muita energia positiva. Uma boa noite a todos, doutor Cândido. Parabéns. Muito obrigado. Silvane, por favor. Então, vamos lá, Silvane. Estresse, ele faz parte da dinâmica do movimento. Tá? Então, para gerenciamento de estresse, atividade física é uma ferramenta fundamental, porque quando você faz atividade física, você gera um hormônio chamado endorfina. A endorfina é um hormônio ligado ao prazer, ao bem-estar. Então, você justamente tem um equilíbrio, né, fisiológico que vai colaborar nesse gerenciamento do estresse, hormonalmente. Né? A terceira pergunta? A questão do vegetarianismo. Você acredita que a pessoa, pelo fato de não ser vegetariano, ou seja, alimentar-se da dor do animal, esse fato por si só causa estresse? Então, vamos lá. Tudo varia do nível de consciência e das situações. Eu sim, sou vegetariano há 37 anos, sou um vegetariano caminhando para o veganismo. Eu tento me alimentar a maior parte do tempo veganamente. Quem quiser acessar, eu tenho um Instagram que é @CláudioSenra, SENRA, onde eu posto muitas coisas ligadas a receitas veganas, alternativas, né, terapêuticas, ferramentas de consciência, opções, enfim, é a temática ligada à saúde que nós trabalhamos. Eu sempre digo, Chico Xavier, que foi um homem representante da amorosidade, da caridade, do serviço, ele comia carne. E Hitler era vegetariano. Então, assim, mais importante para o dia de Jesus, né, é o que a gente põe para fora do que o que a gente põe para dentro. Porém, se nós temos condições, se nós temos nível de consciência, se nós temos oportunidade de não nos alimentarmos do sacrifício, né, porque se eu acredito em ahimsa é uma palavra sânscrita que significa não violência. Eu acredito em não violência para tudo. Né? E se alimentar da dor de algum ser, obviamente que tem uma reverberação orgânica, que tem uma reverberação energética. As pessoas sempre me perguntam, Claudinho, por que você é vegetariano? Aí tem uma série de camadas dentro dessa questão. A questão fisiológica, dentro de anatomia comparada, o ser humano ele tem uma estrutura frugívora. Né? Nós não temos comprimento intestinal, estrutura dentária, enfim. A quantidade, e temos um elemento importante que é muito pernicioso, que nós não temos, porque morrer faz parte da vida, né? Não é essa a questão, mas temos uma vida muito cruel, né? As aves, as vacas vivem vidas que são pavorosas, não é uma vaquinha feliz, né? Nós não temos ali animais que, além de ter, né, a morte, temos uma vida toda de sofrimento, de angústia, enfim. Temos a camada, se não for por uma questão de compaixão pelos animais, por uma questão de não violência, existe a camada ecológica. Pasto e plantio de soja é a coisa que mais devasta a Amazônia atualmente. Então, nós temos, e ainda mais nesse momento onde esse antiministro, né, está atuando, temos aí com a tentativa de flexibilização das leis de fiscalização. Enfim, não vamos entrar no mérito político, mas o fato é que temos, na questão do gado, né, um dos elementos que mais devasta as florestas da atualidade. Então, a mecânica de sustentabilidade
da carne, ela vai ter vários desdobramentos que envolvem responsabilidade social. Então, comer carne, mais do que simplesmente você está assimilando a energia do sofrimento, mais do que você está colaborando com um processo de violência, com uma questão social. Então, você tem aí uma questão de consciência, né? Se a sua consciência está tranquila, se você está bem comendo, se você entende, então tudo varia de acordo com o nível de percepção, com o nível de consciência, com o nível de oportunidade que você tem dentro da sua realidade. Mas eu, obviamente, que vou fazer apologia de uma alimentação vegana e vegetariana na medida do possível. Você tem muitas alternativas. Eu vou, na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 19h19, vou fazer uma live específica com uma produtora de acesso a elementos orgânicos e de pequenos produtores, enfim, falando justamente sobre alternativas de sustentabilidade dentro da alimentação. Porque as pessoas às vezes acham que a alimentação vegana tem que ser cara. Caro é o processado. Se você vai comprar hambúrguer pronto, né, que tem problema de ser um processado, como qualquer outro processado, vai ter químicos, vai ter conservantes, então não é legal. Então, nós vamos fazer a live, né, no meu perfil do Instagram, @Claudio_Senra, né, na próxima quinta-feira, 19h19, falando justamente sobre alternativas de alimentação envolvendo sustentabilidade, ou seja, que você pode comer bem, né, e de forma barata. Obrigado, Silvane. Obrigado, Claudinho. Está satisfeita, Silvane? Sim, obrigada, Obrigado Cláudio. pela sua participação. Prazer. Gostaria de chamar agora o companheiro amigo Jardelino Mota, que é do grupo Palhaçonhos, que é um grupo que trabalha em hospitais, Hospital do Câncer, para alegar as crianças, motivar, e é o companheiro técnico em material odontológico que está dando suporte ao Hospital de Curupaiti. Boa noite, obrigado por você ter vindo. Faça a sua pergunta, por favor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Parabéns aí, Cláudio, pela palestra. Infelizmente, não consegui acompanhar desde o início, mas eu sou apaixonado por neurociência e hipnose, e eu vi que algumas coisas que você falou foi relacionada com a CNV, a comunicação não violenta, né? Nessa parte do veganismo, né, que você falou também, como... Eu não estou ouvindo. Adelina, você fechou o microfone. Jardelino, você desligou o microfone, querido. Voltou? Ligou agora. Ok. Voltou. Okay. Desculpa. Sem problema. Do veganismo. Eu ia falar do veganismo, mas esqueci agora. Mas é da parte da comunicação não violenta. CNV. É mais um falar do que perguntar, né? É muito importante. Eu tenho trabalhado muito isso, muito, de você não ser reativo, né? De você sempre pensar, né, no que o outro às vezes o que pode estar acontecendo com o outro, né? E isso tem surtido muito efeito na minha vida, em tudo que acontece à minha volta também. Às vezes você pega muita gente estressada no trânsito e tudo mais, e aí te dá uma fechada, e aquela energia ali de você reagir, ela acumula e vai te gerar um dia horrível por causa de uma coisa pequenininha. E foi quis dar só um adendozinho e parabenizar por tudo que você tem feito aí. Obrigado, né? Vou aproveitar deixa. Eu sou um apaixonado pela CNV, pela comunicação não violenta. Essencialmente, o conceito da comunicação não violenta não é você botar as coisas no diminutivo e falar que fofinho, que lindinho. Não é isso. É justamente nós termos uma visão empática.
ou seja, nós nos colocarmos na posição do outro. E quando nós olhamos a partir da perspectiva do outro, é mais fácil de nós não gerarmos os muros e sim as pontes. As pontes permitem comunicação. E quando justamente o objetivo é esse, o objetivo é justamente nós conseguimos resolver. A CNV, hoje em dia, ela é muito utilizada na mediação de conflitos dentro do processo judiciário. E existencialmente isso faz toda a diferença, porque essa fechada pode pegar um maluco armado, né, e ter um tiro na cabeça de bobeira, né? Micro processos, né, pequenas reações que podem ter desdobramentos absolutamente sombrios, desnecessariamente. E, mais uma vez, a autorresponsabilidade é como se o outro foi grosseiro, se o outro, né, não foi agradável, o problema é do outro. Agora, como eu posso me posicionar diante disso? Né? Tem um dito popular que eu gosto muito e diz: se estiveres num lugar que não tem um sorriso, deixa o seu. Então, faça a sua parte. Né? Como nós nos posicionamos que é o fundamental. Uma frase de Madre Teresa de Calcutá, pelo menos atribuída a ela, diz: os bons merecem o nosso amor, os maus precisam dele. Então, nós precisamos, como pessoas que estamos caminhando, estamos nos esforçando na direção do bem e da amorosidade, e da compaixão, e de sermos pessoas melhores, socialmente melhores, pessoalmente melhores, né? Ter esse exercício da amorosidade, especialmente com as pessoas que estão ali reativas, que estão doídas, que estão sendo grosseiras, e muito possivelmente tem toda uma quantidade de dor atrás disso, embutida, que a gente não tá vendo. Cláudio Serra, maravilhoso. Agradeço você por demais. Já conheço suas técnicas, já tive a oportunidade de ser tratado por você na casa de Neide Benchimol, que você abastece a família com seu tratamento maravilhoso. Ficarei encarregado de dispor aos apps do Rotary, da maçonaria, tá? Todos os seus endereços e contatos para que pessoas possam elencar seu trabalho, ora nas suas residências, ora no local específico determinado por você, como é o caso aí em São Conrado. Tá certo? Muito obrigado. É um prazer, muito obrigado pela oportunidade, foi muito, muito bom estar por aqui, é sempre bom a oportunidade de compartilhar, especialmente compartilhar, né, no que dentro do conceito budista se chama de Sangha. Sangha é a força do coletivo. Quando você tem um coletivo vibrando numa determinada posição, né, e pessoas como rotarianos, né, que estão disponíveis ao bem, disponíveis ao serviço, disponíveis ao próximo, é um imenso prazer poder colaborar e participar dessa sangha rotariana. Essa luz foi fantástica. Antes de fazer a estatística da noite, quero notificar a presença do governador distrital indicado, período 2022-2023, Fávaro, do Rotary Clube de Nova Iguaçu, a qual convido a algumas palavras para o nosso clube. Uma honra muito grande. Fávaro, por favor. Obrigado, Cândido. Obrigado. Boa noite a todos. Parabéns ao Cláudio Serra. Maravilhosa a sua palestra. Eu tô flutuando. Muito aprendizado, muito aprendizado. É isso. A gente, a todo momento, tem que estar atento às nossas ações, né? É isso que faz a diferença. Gostei muito, muito instrutivo. Né? Fico muito feliz. Muito feliz mesmo de ter pessoas, de ver pessoas como você trazendo essas informações para nós. Tínhamos que ter mais pessoas fazendo isso, né? O nosso mundo seria muito melhor, nosso dia a dia seria muito melhor, independentemente da alimentação. Né? Falou um carnívoro. Mas eu respeito, lógico que eu respeito. Né? Meu filho e minha nora, eles são vegetarianos, tentaram ser veganos
acharam muito difícil, ficaram no vegetariano. Né? É um ótimo começo. A gente se respeita, a gente faz churrasco junto, ele faz o churrasco de pão dele lá e a gente... O importante é o respeito, é isso aí. Vale tudo. Meus parabéns. Obrigado, Fávaro. Parabéns, Cândido. Parabéns mesmo pela reunião. Obrigado pelo carinho. Venha sempre nos visitar, a gente gosta de você. Antes de declarar, finalmente, a estatística, gostaria de convidar Tácito, que é um companheiro rotariano muito importante para o Rotary, que está lá em Portugal e está assistindo a nossa palestra, Claudinho. Está lá em Portugal e está linkado com você. Tácito, por favor, umas palavras para nós. Muita honra, muito prazer ter você conosco. É isso, a honra é toda minha, Cândido. Obrigado aí pela lembrança, pelo carinho. Cláudio, parabéns pela reunião. Assim, eu vou ser repetitivo, né? O Fávaro já acabou de tecer todos os elogios e reconhecimentos aí pelas suas palavras. Realmente, tudo que você falou traz só benefícios para a vida, né? Tanto na parte emocional, psíquica e também do nosso corpo. Eu respeito também muito essa questão e acompanho. Também tenho filhos vegetarianos, veganos, e a gente também se respeita e se aproxima muito dessa ideia, apesar dos meus vícios da carne, por enquanto, também. Mas parabéns pelo teu trabalho. Tá? É muito, muito gratificante realmente ver pessoas com o seu nível de conhecimento e com a disponibilidade de colocar isso para todos. Né? Parabéns. E parabéns ao Rotary Clube Satélite Vesper, Cândido, por trazer aí o Cláudio e colocar isso tudo para nós. Parabéns pela reunião. Muito obrigado, Tássio, pelas suas palavras, sempre emotivo e sempre motivador. Tá? Bom, a nossa estatística hoje contou no ápice máximo da reunião com 34 pessoas na tribuna virtual, estando presente nosso governador distrital indicado, período 22-23, querido Fávaro, do Rotary Clube de Nova Iguaçu, os governadores assistentes Mira Beckman, do Rotary Clube Rio de Janeiro Dois Irmãos, Davi Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro Rio Comprido, e Francisco Jesus, meu querido irmão e companheiro do Rotary Clube Rio de Janeiro Penha. Presentes, o venerável mestre da loja Liberdade 4759, Zamboni, muito obrigado pela presença, e Jorge Amorim, do grupo Loucos para Ajudar, um trabalho vinculado à loja maçônica. Presentes também o Jardelino, desse grupo maravilhoso de trabalho social junto aos hospitais, e aos clubes presentes, Vesper, Nova Iguaçu, Dois Irmãos, Rio Comprido, Maracanã, Penha, Copacabana, Petrópolis, São Gonçalo, em torno de 9 clubes. A todos, muito obrigado. Venham sempre estar conosco. Semana que vem, teremos algo que acredito que abastecerá a alma de vocês. Teremos uma noite de poesias e música, emparelhado com a Abramil, Academia Brasileira de Medalística Militar, e diversas academias de poesias de trovas. Teremos presença da sobrinha de Nelson Rodrigues, teremos Dalva Fröhlich, do Rotary Clube de São Gonçalo, vice-presidente, que vai falar sobre Castro Alves e vai fazer poesias de Castro Alves, dentre outros. Estejam conosco, vai ser uma noite de poesias, música e taças de vinho e queijos em casa para que nós desfrutemos desse momento muito gostoso. Conto com vocês. Nesse momento, convido a todos para uma aclamação a nosso pavilhão nacional. Excelente noite. Mantenha o rigor da segurança contra o Covid. Mãos limpas, álcool higienizado e máscara. Boa noite a todos. Muito obrigado!